Olá, vamos à continuação? Olha só, questão 19, ele fala assim, ó, é uma questão da ESA. Os gráficos das funções reais f de x que é igual a 2x menos 2 quintos e g de x que é igual a 3x ao quadrado menos c possuem um único ponto em comum. O valor de c é... Bom, vamos à minha solução? Então, olha só. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Vamos fazer f de x que é igual a g de x. Por que eu estou fazendo f de x que é igual a g de x? Porque ele fala que tem um único ponto em comum. Aí lembrando que esse daqui é a imagem de x, né? O f de x é o y, que vai ser a imagem de x. E o g de x é a imagem desse x aqui, ó. Beleza? Esse daqui é o y de g. Beleza? Tranquilo? Então, como ele fala que tem um único ponto em comum, então vai ter um ponto de concorrência. Aí, então, esse ponto de concorrência, ele vai ter o x comum e o y comum, tanto para a função f de x quanto para a função g de x. Então, por isso que a gente pode igualar os y, tá legal? Então, por isso que eu faço f de x que é igual a g de x. Aí, substituindo o f de x pela sua lei de formação, né? Que é 2x menos 2 quintos, igual. Aí, substituindo o g de x pela sua lei de formação, que é 3x ao quadrado menos c. Tá legal? Tranquilo? Então, agora, para resolver essa equação, repare que eu tenho o denominador 5. Então, para somar e subtrair frações, eu preciso igualar os denominadores. Tá legal? Aí, lembrando que o 2x está sobre 1, aqui está sobre 5, né? O 3x ao quadrado está sobre 1 e o menos c está sobre 1, beleza? Então, o MMC entre 1 e 5 é 5, beleza? Então, esse 1 aqui, esse denominador para virar 5, ele tem que ser multiplicado por 5, né? Como esse daqui já é 5, vai ser multiplicado por 1. Esse denominador para virar 5, ele tem que ser multiplicado por 5. E esse denominador para virar 5, ele tem que ser multiplicado por 5, beleza? Como eu estou fazendo o MMC nos dois membros, então eu vou pegar apenas os valores de baixo e vou multiplicar com os de cima. Eu já posso esquecer o denominador, tá legal? Então isso vai ficar, ó, 5 vezes 2x dá 10x. Aí 1 que multiplica menos 2, isso dá menos 2. 5 que multiplica 3x ao quadrado, isso vai dar 15x ao quadrado. E 5 que multiplica menos c, então fica menos 5c, tá legal? Agora eu vou pegar esses dois termos aqui, ó, e vou passar para o outro membro. Aí lembrando, troca de lado, troca de sinal. Repara que esse daqui está positivo, ele vem para cá negativo. Repara que está negativo, ele vai para lá positivo. Então isso fica assim, ó, 15x ao quadrado menos 10x menos 5c mais 2, que é igual a 0. Beleza, tá aí? Tranquilo? Aí vamos lá, então olha só. Aí minha segunda ideia. Minha segunda ideia ficou assim, ó. Na equação 15x ao quadrado menos 10x menos 5c mais 2 igual a 0, vamos fazer delta igual a 0. Por que eu estou fazendo delta igual a 0? Porque ele fala que essas duas funções possuem um único ponto em comum, tá legal? Então, fazendo delta igual a 0, aí a lei de formação do delta é essa daqui, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí isso vai ser igual a 0. Então, o b é o menos 10, como aqui é b ao quadrado, então fica menos 10 ao quadrado. Aí menos 4 vezes a. O a é o valor que multiplica o x ao quadrado, que é o 15. Então fica menos 4 vezes 15. O c, que é o termo independente. O termo independente é isso daqui, ó. Beleza? É o menos 5c mais 2. Então esse c aqui eu vou substituir por menos 5c mais 2. Aí isso é igual a 0. Tá legal? Tranquilo? Então menos 10 elevado ao quadrado. Isso vai dar 100, né? Aí menos 4 vezes 15, isso vai dar menos 60. E aqui a gente repete. Agora, eu vou pegar esse menos 60 aqui, ó, e vou multiplicar esses dois termos. Então isso vai ficar menos 60 que multiplica menos 5c, isso vai dar mais 300c, né? Lembrando que menos com menos na multiplicação é mais. E 60 vezes 5 dá 300. Então menos 60 multiplicado por menos 5c, isso dá mais 300c. Menos 60 multiplicado por 2, isso vai dar menos 120. Então isso vai ficar 100 mais 300c menos 120, que é igual a 0. Beleza? 100 menos 120, isso vai dar menos 20. Então 300c menos 20 é igual a 0. Está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então fica 300c, que é igual a 20. 300 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então c é igual a 20 dividido por 300. Repara o seguinte, que tanto o 20 quanto o 300, eles são múltiplos de 20. Então dá para dividir
numerador e denominador por 20, tá legal? Então, 20 dividido para 20 dá 1. 300 dividido para 20 dá 15. Então tá aí, o valor de C é 1/15. Resposta correta é a letra D, tá legal? Tranquilo? Próxima questão, questão 20. Olha só, na questão 20 ele fala assim, ó, é outra questão da ESA. O valor de K, de modo que o valor mínimo da função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2k menos 1 vezes x mais 1, seja menos 3, são... Então, a minha primeira ideia, eu pensei assim, ó, valor mínimo é o y do vértice, beleza? Por quê? Repare que isso aqui é uma função do segundo grau, e o gráfico vai ser uma parábola, né? Sendo que o valor que multiplica o x ao quadrado é positivo. Então, essa parábola ela vai ter concavidade voltada para cima. Ela vai ficar desse jeitão aqui, ó, mais ou menos, ó. Concavidade voltada para cima. Então, esse ponto aqui ele vai ser o mínimo, ponto mínimo. Aí ele vai ter para ordenado como o x do vértice e o y do vértice, beleza? Então, a gente vai achar o y do vértice. Foi comigo? Tranquilo? Então, isso vai ficar assim, ó. O valor mínimo é o y do vértice. Então, aqui, ó, fazer y do vértice igual a menos 3, né? Porque ele fala que esse valor mínimo é menos 3. Então, por isso que a gente vai igualar o y do vértice com menos 3. Substituindo pela fórmula do y do vértice. A fórmula do y do vértice é menos delta dividido por 4a. Aí isso vai ser igual a menos 3. Tá legal? Bom, fica menos delta. O delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, fica menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso dividido por 4a. Aí é igual a menos 3. Agora, substituindo pelos seus respectivos valores, né? O b é o valor que multiplica o x. Quem está multiplicando o x é o 2k menos 1. Então, esse b aqui, ó, vai ser substituído por 2k menos 1. Como é b ao quadrado, então vai ficar isso daqui ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o a. O a é o valor que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso, é 1. Então, menos 4 vezes 1. O c é o termo independente. Nesse caso, o termo independente também é 1. Então, multiplicado por 1. O c a gente substitui por 1. Tá legal? Então, fica menos o delta dividido por 4 vezes a. A vale 1. Então, fica 4 vezes 1. Aí, isso é igual a menos 3. Tá legal? Tranquilo? Vou resolver aqui, olha só. Repare que isso daqui é um produto notável, né? Que é o quadrado da diferença, sim? Então, isso vai ficar o quadrado do primeiro. Então, fica 2 elevado a 2 dá 4. K elevado a 2 dá K ao quadrado. Aí, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes... Menos 2 vezes 2k dá menos 4k. Menos 4k vezes menos 1, isso vai dar... Desculpa. Ó, aqui vai ficar 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, fica 2 vezes 2k, então fica 4k. 4k multiplicado por menos 1 dá menos 4k. Aí, mais o quadrado do segundo, então fica menos 1 ao quadrado. Então, isso vai dar mais 1. Tá legal? E aqui na multiplicação vai ficar menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, fica menos 4. Beleza? Tranquilo? E esse sinal de menos está aqui, ó. De boa? Aí, agora. Aí, isso dividido por 4 vezes 1. Aqui vai dar 4. Eu já vou pegar esse 4 e vou jogar para cá, multiplicando, tá legal? Então, 4 vezes menos 3, isso dá menos 12. Beleza? Tranquilo? Então, fica menos isso daqui, que é igual a menos 12. Bom, eu vou pegar todos os termos e vou multiplicar por menos 1. Então, vou trocar o sinal de todo mundo. Então, menos 1 multiplicado por esse termo aqui, ó, o que é negativo fica positivo. Então, esse sinal de menos morre. Então, fica só isso daqui, ó, que é 4k ao quadrado, tá aqui, 4k ao quadrado. Aí, menos 4k, e 1 com menos 4 dá menos 3. Aí, igual a menos 12 multiplicado por menos 1 dá 12. Tá legal? Então, ficou 4k ao quadrado, menos 4k, menos 3, mais 12. Pegar esse 12 aqui que está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. Então, vai ficar menos 12, né? Menos 12. Menos 12 com menos 3. Menos 12 com menos 3 dá menos 15. Tá legal? Então, fica 4k ao quadrado, menos 4k com menos 15, que é igual a 0. Bom, agora, eu vou ter que achar as raízes aqui, ó. Então, eu vou jogar na fórmula de Bhaskara. Tá legal? Então, eu vou achar o delta primeiro. O delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b, nesse caso aqui, vai ser o menos 4. Então, fica menos 4 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes a. O a vai ser o 4, né? Então, fica menos 4 vezes 4. Vezes o c. O c, nesse caso, vai ser o menos 15. Então, vezes o menos 15. Tá legal?
Aí resolvendo, menos 4 ao quadrado dá 16, aqui menos com menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 15 dá 240. Então, delta é igual a 16 mais 240. Somando os dois, isso dá 256. Esse é o valor de delta, tá legal? Então, K é igual a menos B, o B vale menos 4, sim. Aqui, ó. Então, vai ficar menos o B, que é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta vale 256, dividido por 2 vezes A, o A vale 4, beleza? Esse sinal de menos vai trocar o sinal desse, então o que é negativo fica positivo. Aí, mais ou menos, raiz quadrada de 256 vale 16, então K é igual a 4 mais ou menos 16 dividido por 8. Daí eu tiro duas raízes, sim? Uma para positivo e outra para negativo. Para o positivo vai ficar assim, ó. 4 mais 16 dá 20, então fica 20 sobre 8, tá aqui, ó, 20 sobre 8. Dá para simplificar isso daqui por 4. 20 dividido para 4 dá 5 e 8 dividido para 4 dá 2. Essa daqui é a primeira raiz. A outra raiz vai ser para o negativo, então vai ficar 4 menos 16 sobre 8. 4 menos 16 dá menos 12. Menos 12 sobre 8, dá para simplificar isso daqui por 4. Menos 12 dividido para 4 dá menos 3 e 8 dividido para 4 dá 2. Então tá aí, as duas soluções, 5 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Valeu? Próxima questão, questão 21. Vamos lá? É outra questão da ESA. Ele fala assim, ó. Seja x ao quadrado mais q menos 3 vezes x, aí menos q menos 2, que é igual a zero. O valor de q que torne mínima a soma dos quadrados das raízes da equação é. Vamos lá, minha primeira ideia, olha só, eu botei assim, ó. A soma dos quadrados das raízes. Aqui, ó. A soma dos quadrados da raiz. Então, repare que eu tenho primeira raiz ao quadrado mais segunda raiz ao quadrado. Beleza? Bom, isso daqui nada mais é do que a primeira raiz adicionada à segunda raiz, isso elevado ao quadrado, menos 2 vezes a primeira raiz multiplicado pela segunda raiz. Tá legal? Tranquilo? Aí, repare que aqui é uma soma e aqui é o produto. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. E a multiplicação das raízes é c sobre a. Beleza? Então, resolvendo isso daqui, o B eu vou substituir por, ó, repara que o B aqui, ó, ele é Q menos 3. Então, esse B eu vou substituir por Q menos 3. Então, é menos B, então menos B sobre o A. O A vale 1, então sobre 1. Aí, menos 2 vezes C sobre A. O C, aqui, ó, é menos Q com menos 2. Então, esse C aqui eu estou substituindo por menos Q com menos 2. Então, fica menos 2 vezes C. Menos 2 vezes o C, que é menos Q sobre menos 2. Dividido por A. O A vale 1. Beleza? Tranquilão? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, isso vai ficar... a soma dos quadrados das raízes vai ser igual. Resolvendo isso daqui... Bom, isso vai ficar da seguinte maneira. Fica assim, olha só. Esse sinal de menos... vai trocar o sinal dos dois. Então, aqui vai ficar menos Q mais 3, sim? Aí, isso é elevado ao quadrado, confere? Então, menos Q ao quadrado vai dar Q ao quadrado. Aí, vai ficar 2 vezes menos Q vezes 3. Então, isso vai dar menos 6. Aí, mais o menos Q ao quadrado. Então, isso vai dar mais 9. Beleza? E esse menos 2 vai multiplicar esses dois termos. Menos 2 vezes Q vezes menos Q dá 2Q. 2Q positivo. E menos 2 vezes menos 2... isso dá 4, tá legal? Então, a soma dos quadrados das raízes é igual a Q ao quadrado, aí menos 6Q com mais 2Q, isso dá menos 4Q. 9 mais 4, isso dá mais 13, tá legal? Tranquilo? Aí, botei assim, ó. O valor de Q que torne mínima a soma dos quadrados das raízes, então vamos achar o Q do vértice, beleza? Então, lembrando que a fórmula do... é o y do vértice, né? Mas sendo que aqui está aqui do vértice. É menos b sobre 4a. Então, nesse caso aqui, o b é o menos 4. Então, é menos b. Então, fica menos 4 dividido por 2 vezes a. O a vale 1. Então, 2 vezes 1. Esse sinal de menos vai trocar o sinal desse, né? Então, fica 4 positivo. E 2 vezes 1 dá 2. 4 dividido para 2 dá 2. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Questão 22. Vamos lá. É outra questão da ESA. Ele fala assim, ó, o conjunto de solução da inequação x ao quadrado mais 5x mais 6 menor que 0, onde x é um número real, x pertence aos reais, é. Bom, então olha só, nessa desigualdade, ele fala que esse membro aqui ele tem que ser menor do que 0,
beleza? Então, qual vai ser a minha primeira ideia? A primeira ideia é o seguinte, eu vou achar as raízes. Então, para poder achar as raízes dessa equação do segundo grau, eu tenho que pegar a lei de formação dessa equação do segundo grau e igualar isso a zero, tá legal? Porque raiz é o valor que zera a expressão, beleza? Então, vamos lá. Então, fazendo x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Aqui dá para fazer a soma de produto, que facilita um pouquinho, né? Eu preciso da adição de dois valores, que tem que dar o oposto do b. Como o b é 5, então o oposto é menos 5. E a multiplicação desses mesmos valores que tu usou na soma, tem que dar o termo independente, tem que dar 6. E esses valores são menos 3 e menos 2. Repara que menos 3 adicionado a menos 2 dá menos 5. E menos 3 multiplicado por menos 2, isso vai dar 6. Beleza? Tranquilo? Então, x', a primeira raiz, vale menos 3. E x2', que é a segunda raiz, vale menos 2. Aí a minha segunda ideia agora é estudar o sinal. Repara que o valor que multiplica o x ao quadrado, ó, ele é positivo, né? Então, o gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. Vai ter esse jeitão aqui. Aí, lembrando que o intervalo aqui é aberto, né? Então, as raízes não são inclusas. Então, repare que essa parte aqui, ó, beleza? Vai ter imagem positiva. Essa parte aqui vai ter imagem negativa. E essa parte aqui vai ter imagem positiva. Tranquilo? Como ele fala que esse membro aqui ele tem que ser menor do que zero, então quais são os valores para x que tornam o y negativo? São os valores que estão compreendidos entre menos 3 e menos 2. Beleza? Então aqui está a tua solução. Então a solução fica assim, ó. X pertence aos reais, está o quê? X tem que ser maior do que menos 3 e x tem que ser menor do que menos 2. Tá legal? Tranquilo? Então a resposta correta é a letra C. Questão 23. Vamos lá? Uma questão da EA. Ele fala assim, ó. O menor valor inteiro positivo que pertence ao conjunto solução da inequação desse produto aqui, ó, é menos 3x ao quadrado mais 12, aí isso daqui multiplicado por x ao quadrado menos 6x mais 8. Aí ele fala que esse membro aqui, ele tem que ser menor do que zero, beleza? Então, a minha primeira ideia foi o seguinte, eu pensei assim, ó, vem comigo, achar as raízes de menos 3x ao quadrado mais 12. Beleza? Então, lembrando que para poder achar as raízes, eu vou pegar isso daqui e vou igualar a zero, tá legal? Nesse caso aqui, preciso resolver por Bhaskara? Não, dá para resolver por equação mesmo. Então, olha só. Repara que esse 12 está positivo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo. Então, fica menos 3x ao quadrado, que é igual a menos 12. Menos 3 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, x ao quadrado é igual a menos 12 dividido por menos 3. Menos 12 dividido por menos 3, isso vai dar 4 positivo. Então, x ao quadrado é igual a 4. Esse expoente aqui ele vem para cá como raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, daqui eu vou tirar duas soluções, né? Então, primeira raiz vai ser menos 2 e a outra raiz vai ser o 2. Tá legal? Agora eu faço o estudo do sinal. Então, tá aqui o eixo x. O gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o valor que multiplica o x ao quadrado é negativo. Beleza? Então, essa parte aqui vai ter imagem negativa. Essa parte aqui vai ter imagem positiva e essa parte aqui vai ter imagem negativa, beleza? Tranquilo? Aí minha segunda ideia, achar as raízes de x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, lembrando que eu vou poder achar as raízes, que é desse cara aqui, ó, desse produto, desse fator, né? Eu tenho que igualar a zero. Nesse caso, dá para fazer por soma de produto também. Então, eu preciso da soma de dois valores, que tem que dar o oposto de b, e da multiplicação dos mesmos valores tem que dar o termo independente, tá legal? Esses valores são 2 e 4. Então, repara aqui, 2 mais 4 dá 6 e 2 multiplicado por 4, isso dá 8. Então, x' vale 2 e x duas linhas vale 4. Uma raiz vale 2 e a outra raiz vale 4. Fazendo o estudo do sinal, repara que o valor que multiplica o x ao quadrado é positivo, então o gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. Essa parte aqui vai ter imagem positiva, essa parte vai ter imagem negativa, essa parte vai ter imagem positiva. Beleza? Tranquilo? Agora, estudar o sinal do produto, que é o resultado dessa multiplicação. Beleza? Então, repare que para esse fator aqui, ó, menos 3x ao quadrado mais 12, nós encontramos as raízes menos 2 e 2. Está aqui, ó, menos 2 e 2. Intervalo aberto, né? As raízes não são inclusas. Então, entre as raízes, positivo, e nos extremos, ó, negativo. Então, para lá negativo e para cá negativo. Agora, para esse fator aqui, ó, a gente encontrou as raízes 2 e 4, tá aqui, ó, 2 e 4, beleza? Lembrando que o intervalo também é aberto, né? Tá aqui aberto, ó. Então, entre as raízes 2 e 4, negativo, e nos extremos,
positivo. Então aqui para cá positivo e para cá positivo. Agora o que tu vai fazer? Vai estudar o sinal do produto. Lembrando que na multiplicação, menos com menos dá mais com mais dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Sinais iguais, o produto positivo. Sinais diferentes, o produto negativo. Então aqui, ó, negativo com positivo. Então o produto vai ser negativo. Negativo com negativo. Então o produto vai ser positivo. Positivo com positivo. Então o produto é positivo. Negativo com positivo. Então o produto é negativo. Beleza? Tranquilo? Como ele fala que esse membro aqui, ó, ele tem que ser menor do que zero, então o que serve para a gente como solução? São os valores para x menores do que menos 2 e os valores para x maiores do que 4. Foi onde o produto deu negativo, tá legal? Então a solução fica assim, ó. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que menos 2 ou x tem que ser maior do que 4, beleza? Logo, o menor valor inteiro positivo é 5, porque aqui, ó, x tem que ser maior do que 4. Qual seria o próximo valor depois do 4? É o 5. Aí o outro é o 6, é o 7. Aí repara que 6, 7, 8, 9 e assim por diante é maior do que o 5. Então, como solução, tem que ser 5. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Beleza? Vamos à próxima? Então, próxima questão. Bom, a próxima questão é uma questão da EA. Beleza? Ele fala assim, ó. A função f de A em R, né? É definida por f de x, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x mais 3. Tem conjunto domínio A igual a. Beleza? Então ele quer o domínio dessa função. Bom, lembrando que o domínio vai ser o seguinte, olha só. Esse radicando aqui, ó, ele não pode ser negativo. Beleza? Tranquilo? Então, esse radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero. Aí isso vai tornar a solução no conjunto dos reais. De boa? Então, eu pensei assim, ó. Primeira ideia. Para pertencer ao conjunto dos reais, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Aí lembrando que o radicando é isso daqui, ó. É o x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, substituindo. X ao quadrado mais 4x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, para fazer o estudo disso aqui, eu tenho que primeiro achar as raízes dessa equação do segundo grau. Tá legal? Então para isso eu vou igualar a zero. Então isso vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Aqui dá para resolver por soma e produto. Então eu preciso da soma de dois valores. Tem que dar o oposto desse, tem que dar menos 4. E da multiplicação dos mesmos valores tem que dar o termo independente. Então esses valores são menos 3 e menos 1. Repara que menos 3 adicionado a menos 1, isso dá menos 4. Menos 3 multiplicado por menos 1, isso dá 3. Então x' vale menos 3 e x duas linhas vale menos 4. Uma raiz vale menos 3 e a outra raiz vale menos 1. Aí minha segunda ideia vai ser estudar o sinal. Então aqui, olha só, estudando o sinal, eixo das abscissas, eixo x. O gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Porque o x ao quadrado é positivo. Confere comigo. As raízes vão estar inclusas, porque o intervalo é fechado, né? Beleza? Então, lembrando que aqui, ó, para valores para x maiores do que menos 3, vai ter imagem positiva. Para valores para x do menos 3 até o menos 1, vai ter imagem negativa. E para valores para x maiores ou iguais a menos 1, vai ter imagem positiva. Beleza? Então, como esse membro aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero, então maior ou igual a zero são os valores positivos. Então, o que vai servir para a gente como solução são os valores positivos. É para x menor ou igual a menos 3 e para x maior ou igual a menos 1. Tá legal? Então, a solução é o seguinte. X pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser menor ou igual a menos 3 ou x tem que ser maior ou igual a menos 1. Resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Vamos lá, questão 25. Então, olha só. É outra questão da EA. Na questão 25, ele fala assim, ó. Aí na equação x ao quadrado menos 5x mais 6, aí multiplicado por x menos 3, maior ou igual a zero. Tem para o conjunto solução? Bom, então olha só, é basicamente a mesma ideia, né? Repara que ele nessa desigualdade, ele fala que esse membro aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Então, o produto tem que ser positivo, confere? Então, o que eu vou fazer? Eu vou
estudar o sinal desse fator, estudar o sinal desse fator. Então, começando por esse fator aqui, ó. Eu botei assim, ó, primeira ideia, achar as raízes. Então, eu vou pegar essa equação, que é x ao quadrado menos 5x mais 6 e vou igualar isso a zero, né? Vou pegar essa expressão e vou igualar a zero. De boa? Repara que dá para resolver por soma e produto para poder achar as raízes. Então, eu preciso da soma de dois valores. Tem que dar o oposto desse, como aqui é menos 5, tem que dar 5. E da multiplicação desses mesmos valores, tem que dar o termo independente, tem que dar 6. Tá legal? Então, esses valores são 2 e 3. Repara que 2 mais 3 vai dar 5. E 2 multiplicado por 3 vai dar 6. Tá legal? Então, as raízes são 2 e 3. De boa? Agora eu faço o estudo do sinal. Aqui está o eixo das abscissas. Repara que o x ao quadrado é positivo. Então, o gráfico vai ser uma parábola com cavidade voltada para cima. Tá legal? Repara que as raízes são inclusas, né? Porque aqui o intervalo é fechado. De boa? Então, botando em ordem crescente. Primeiro vem o 2, a raiz 2. Depois vem a raiz 3. Essa parte aqui, ó, valores para x, que são menores ou iguais a 2, vai ter imagem positiva. Valores para x, que vão do 2 até o 3, vai ter imagem negativa. E valores que são maiores ou iguais a 3, vai ter imagem positiva. Então, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Tá legal? Aí, depois, minha segunda ideia, eu vou achar a raiz dessa expressão aqui, ó, desse fator. Então, para isso é igual a zero. Então, eu vou pegar o x menos 3 igual a zero. Repara que aqui é a equação do primeiro grau, né? Então, esse 3 está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então, fica x que é igual a 3. Tá legal? Então, tá aqui o eixo x, né? O eixo das abscissas. Repara que o gráfico vai ser crescente, porque o valor que multiplica o x é positivo, né? A raiz vai ser inclusa. Beleza? Porque o intervalo é fechado, né? Então, tá aqui o gráfico. Valores maiores ou iguais a 3 vai ter imagem positiva. E valores menores ou iguais a 3 vai ter imagem negativa. Tá legal? Tranquilo? E lembrando que se for 3 é 0, né? De boa? Aí vamos lá. Então, olha só. Então, tá aqui, ó. Montando e estudar o sinal do produto, né? Então, esse fator aqui, para esse fator a gente encontrou a raiz 2 e 3. Aí lembrando que entre 2 e 3 é negativo, menor do que 2 é positivo e maior do que 3 é positivo. Então, entre 2 e 3 negativo, menor do que 2 positivo e maior do que 3 positivo. Tá aqui. Para esse fator aqui, ó, que é esse daqui, encontramos a raiz 3, né? Aí maior do que 3 positivo e menor do que 3 negativo. Então, tá aqui a raiz 3, maior positivo e menor negativo. Agora, fazendo a multiplicação dos sinais, né? Lembrando que a regra de sinal do produto, se eu tenho multiplicação de fatores com o mesmo sinal, o resultado positivo. Se eu tenho multiplicação de fatores com sinais diferentes, resultado negativo. Tá legal? Então, aqui, ó, positivo com positivo dá positivo, positivo com positivo vai dar positivo, negativo com negativo dá positivo, e positivo com negativo dá negativo. Beleza? Então, ele fala que essa desigualdade aqui, ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, beleza. Então, ele fala que o produto aqui, ó, esse membro tem que ser maior ou igual a zero. E onde que é maior ou igual a zero? Ó, do maior para valores para x, né, maiores do que 2. Beleza? Que aqui, ó, positivo, positivo. Beleza? Então, a solução é x pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser maior ou igual a 2. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Tá legal? Próxima questão. Questão 26, é uma questão da EA. Ela fala assim, ó. O número de valores inteiros de x para os quais se verifica a inequação. Repare que eu tenho essa desigualdade aqui, ó. X ao quadrado tem que ser menor do que 7x menos 6. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois termos aqui, ó, e vou passar para o outro membro. Aí lembrando, troca de membro, troca de sinal, tá legal? Então, o 7x positivo, ele vem para cá negativo. O menos 6, o 6 está negativo, ele vai para lá positivo. Então, isso fica x ao quadrado menos 7x mais 6 tem que ser menor do que zero. Então, esse membro aqui, ó, ele tem que ser menor do que zero. Então, eu vou estudar o sinal de x ao quadrado menos 7x mais 6. Então, para isso, eu vou pegar x ao quadrado menos 7x mais 6 e vou igualar a zero. Então, isso vai ficar... nesse caso aqui dá para resolver por soma e produto, né? Repara que
eu preciso da soma de dois valores, tem que dar o oposto desse, como esse daqui é menos 7, então o oposto é o 7 positivo, e da multiplicação dos mesmos valores tem que dar o termo independente, tem que dar 6. Então a gente tem, ó, quais são esses valores? Repara que 1 e 6, né? Repara que 1 mais 6 vai dar 7, e 1 multiplicado por 6 dá 6, beleza? Então a raiz é 1 e a outra raiz é 6, tá legal? Tranquilo? Aí, segunda ideia, agora vamos estudar o sinal. Então, repara o seguinte, aqui está o eixo das abscissas, o eixo x. O gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o valor que multiplica o x ao quadrado é positivo, né? Beleza? Repara que o intervalo tem que ser aberto, então as raízes não serão inclusas, tá legal? Para valores para x menores do que 1, vai ter imagem positiva. Para valores para x entre 1 e 6, vai ter imagem negativa. E para valores para x maiores do que 6, vai ter imagem positiva, beleza? Como ele fala que esse membro aqui, ele tem que ser menor do que 0, então qual é a solução? A solução são valores para x que estão entre 1 e 6. E quais são esses valores? 2, 3, 4 e 5. Então repara que a gente tem 4 valores. Então a resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Tranquilo? Questão 27, vamos lá? Então olha só, na questão 27, uma questão da EA também. Ele fala assim, ó. Considere aí na equação x ao quadrado menos 1 menor ou igual a 3. Está contido no conjunto solução dessa inequação o intervalo... Bom, então olha só. Aqui estou repetindo a desigualdade, né? X ao quadrado menos 1 tem que ser menor ou igual a 3. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse 1 aqui que está negativo nesse membro, ele passa para o outro membro positivo, então fica x ao quadrado tem que ser menor ou igual a 3 mais 1. 3 mais 1 vai dar 4, então x ao quadrado tem que ser menor ou igual a 4. Vou pegar esse expoente, vou jogar para lá como raiz, então x tem que ser menor ou igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. E lembrando que a raiz quadrada de 4 vale 2, então x tem que ser menor ou igual a mais ou menos 2, sim? Aí lembrando que a desigualdade aqui, ó, ela é fechada, então as raízes têm que ser inclusas, né? Aqui está o eixo das abscissas, as raízes vêm em ordem crescente, então a menor é menos 2, a maior é o 2, beleza? O gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o valor que multiplica o x ao quadrado é positivo, sim? Então lembrando que valores para x menores do que menos 2 vai ter imagem positiva, valores para x do menos 2 até o 2 vai ter imagem negativa, né? Entre esses dois valores vai ter imagem negativa, e valores para x maiores do que 2 vai ter imagem positiva, tá legal? Como ele fala que ele fala assim, ó, está contido no conjunto solução desta inequação o intervalo. Bom, o intervalo ele vai do menos 2 até o 2, sim? Então, o que mais se encaixa aqui na solução é a letra B, porque é fechado em menos 1 e fechado em 1, beleza? Tranquilo? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Questão 28, vamos lá, é uma questão da EA. Ele fala assim, ó, o conjunto de solução da inequação x mais 6 aí, maior ou igual, né, a x ao quadrado, beleza? Tranquilo? Então, eu botei assim, olha só, x ao quadrado tem que ser menor ou igual a 6 mais x. É basicamente isso daqui, beleza? Eu vou pegar esses dois termos e vou passar para o outro lado. Então, fica x ao quadrado, aí menos x, né, positivo, passa para o outro lado negativo, com menos 6. Positivo, passa para o outro lado negativo. Então, x ao quadrado menos x com menos 6 tem que ser menor ou igual a 0, beleza? Agora eu vou achar as raízes. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 6 e vou igualar a 0. Aqui dá para resolver por soma em produto também, né? Então, repara o seguinte, que eu preciso da soma de dois valores. Tem que dar o oposto do b, tem que dar o oposto de menos 1. Então, o oposto de menos 1 é 1. E da multiplicação dos mesmos valores que a gente usou na soma, tem que dar o termo independente, tem que dar menos 6. Tá legal? Então, repara que esses valores são menos 2 e 3. Repara que menos 2 adicionado com 3 vai dar 1. E menos 2 multiplicado por 3 dá menos 6. Beleza? Então, uma raiz é menos 2, a outra raiz é 3. Agora eu faço o estudo do sinal. Então, está aqui o eixo das abscissas. O gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Porque o x ao quadrado é positivo. Beleza? Como o intervalo é fechado, então as raízes são inclusas. Tá legal? Valores para x menores do que menos 2 vai ter imagem positiva. Valores para x entre menos 2 e 2 vai ter imagem negativa. E valores para x maior do que 3 vai ter imagem positiva. Beleza? Como ele fala que esse membro aqui ele tem que ser menor ou igual a 0,
Então, o que torna esse membro aqui menor ou igual a zero? São valores do menos 2 até o 3, beleza? Então, a solução aqui, ó, é x pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser maior ou igual a menos 2 e x tem que ser menor ou igual a 3. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Tá legal? Beleza? Vamos lá. Questão 29. Questão 29, ele fala assim, ó. A função do segundo grau que descreve o gráfico abaixo que descreve esse gráfico aqui, ó. Beleza? Repara o seguinte, que aqui é o plano cartesiano, né? Eixo das ordenadas e eixo das abscissas. O gráfico ele está interceptando no eixo das ordenadas em 6, e no eixo das abscissas ele intercepta em 2 pontos, intercepta no 2 e no 3, beleza? Então, o par ordenado desse afixo aqui, ó, é 0 e 6, o par ordenado desse afixo aqui é 2 e 0, e o par ordenado desse afixo aqui é 3 e 0, beleza? Então, minha primeira ideia eu botei assim, ó, para o ponto 0 e 6, para esse ponto aqui. Eu venho na lei de formação na forma algébrica, né, de uma equação do segundo grau, que é ax² mais bx mais c, que é igual a 0, beleza? Então, como é para o ponto 0 e 6, então lembrando que o primeiro pertence a x e o segundo pertence a y. Então, nessa lei de formação, o x eu vou substituir por 0 e o y eu vou substituir por 6, tá legal? Então, repara aqui, ó, ax², então vai ficar a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes x, mais b vezes 0. Aí mais c, que é igual a y, né? Então, o y eu vou substituir por 6. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, 0 mais c, isso vai dar c. Então, c é igual a 6. Achamos o c, beleza? Aí, depois, minha segunda ideia. Para o ponto 2 e 0, que é para esse ponto aqui, ó. Aí, lembrando que o 2 pertence a x e o 0 pertence a y. Então, voltando aqui na forma algébrica da equação do segundo grau, que é ax² mais bx mais c, que é igual a 0. Então, onde tem x eu vou substituir por 2 e onde tem y eu vou substituir por 0. E o c eu vou substituir por 6, tá legal? Então, vai ficar assim, ó, ax². Então, fica a vezes 2 ao quadrado. Aí, mais b vezes x. Então, mais b vezes 2. Aí, mais c. Então, mais 6, que é igual a y. Então, igual a 0. 2 ao quadrado vai dar 4. Então, aqui vai ficar 4a. B vezes 2 vai dar mais 2b. 6 está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. Então, fica 4a mais 2b, que é igual a menos 6. Repara que todos os termos aqui são múltiplos de 2. Então, dá para reduzir isso daí, né? Então, eu vou dividir todos os termos por 2, tá legal? Então, 4a dividido para 2 vai dar 2a. Mais 2b dividido para 2 vai dar mais b. Menos 6 dividido para 2 dá menos 3. Então, fica 2a mais b, que é igual a menos 3. Beleza? Tranquilo? A minha terceira ideia ficou assim, ó. Para o ponto 3 e 0, que é para esse ponto aqui, ó. Lembrando que o 3 pertence a x e o 0 pertence a y. Então, volto na forma algébrica de uma equação de segundo grau, né? Que é ax² mais bx mais c igual a 0. Então, onde tem x eu vou substituir por 3, esse y eu vou substituir por 0, e o c eu vou substituir por 6, tá legal? Foi o que a gente achou para c. Então, substituindo, então aqui vai ficar ax², então fica a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes x, então mais b vezes 3, mais c, então mais 6, igual a y, igual a 0. 3 ao quadrado dá 9, então fica 9 vezes a, dá 9a. 3 vezes b vai dar mais 3b. Esse 6 aqui está positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Então, repare que todos os termos aqui são múltiplos de 3. Então, dá para dividir todo mundo por 3, mas eu vou dividir todos os termos por menos 3. Tá legal? Então, fica 9a dividido por menos 3, dá menos 3a. Mais 3b dividido por menos 3, dá menos b. Menos 6 dividido por menos 3, vai dar 2. Então, eu tenho menos 3a menos b, que é igual a 2. E aqui nessa equação eu tenho 2a mais b, que é igual a menos 3. Beleza? A minha quarta ideia, eu botei assim, ó, achar a e b. Bom, como é que eu vou achar o a e b? Resolvendo o sistema de equações. Então tá aqui, olha só. Uma equação, ela é 2a mais b, que é igual a menos 3, e a outra equação é menos 3a menos b, que é igual a 2. Beleza? Somando as duas equações, isso vai ficar 2a somado com menos 3a, isso dá menos a. Mais b somado com menos b, isso vai zerar. Menos 3 somado com 2, isso vai dar menos 1. Repara que dá para multiplicar os dois termos aqui por menos 1. Então, menos a multiplicado por menos 1, isso vai dar a. E menos 1 multiplicado por menos 1, isso vai dar 1. Então, o a é igual a 1. Tá legal? Beleza? Agora eu vou achar b. Então, para achar o b, eu vou substituir nessa lei de formação, nessa equação aqui, ó. Que é 2a mais b, que é igual
a menos 3. Sendo que o A vale 1, então esse A eu vou substituir por 1. Então fica 2 vezes A, 2 vezes 1, aí mais B igual a menos 3, mais B igual a menos 3. 2 vezes 1 dá 2, aí 2 mais B que é igual a menos 3. 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então B igual a menos 3 com menos 2. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. B igual a menos 5. Tá legal? Então o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Então agora a gente substitui na lei de formação. Ó, f de x que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse x aqui, ó, o A, o B e o C. O A eu vou substituir por 1, o B eu vou substituir por menos 5 e o C eu vou substituir por 6. Tá legal? Então fica f de x que é igual a 1 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6. 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais c. Então, achamos a função, né? A lei de formação da função dessa parábola aqui, ó, desse gráfico. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.